Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Eu sou Benito, eu sou fundador e criador da Conversare Lab, Conversare Laboratório de Mudanças. É uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos conhecimentos da aprendizagem e gerar um pouquinho de reflexão. O tema de hoje é autoconhecimento. E eu quero logo de cara fazer uma pergunta. O quanto você se conhece? Ou melhor, o quanto você acha que se conhece? Eu não sei você, mas há uns 6 anos atrás eu achava que eu me conhecia. E eu fui aprender vivendo a vida, vivendo uma vida muitas vezes com frustrações, uma vida que não era 100% a vida que eu queria viver. Eu percebi que efetivamente eu me conhecia pouco. Eu percebi que eu enfrentava situações não agradáveis em função de algumas questões que me tocavam e que eu não tinha conhecimento, pelo menos não tinha conhecimento de forma consciente. E aí eu decidi me jogar realmente, literalmente, neste mar profundo que é o autoconhecimento. E eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei a entender por que determinadas coisas me afetavam de forma tão forte, tão profunda, e por que outras nem me tocavam, enquanto que para outras pessoas eram coisas muito importantes. Conhecer a nós mesmos é essencial, porque nós não podemos gerenciar aquilo que não conhecemos. E a nossa vida nada mais é, no final das contas, que gerenciar a nós mesmos, que decidir o que fazer e como passar por determinadas situações. E quanto mais conhecimento eu tenho sobre mim mesmo, sobre as minhas reações, sobre os meus valores, sobre as minhas expectativas, os meus talentos, as minhas habilidades, fica muito mais fácil entender o contexto, entender por que as coisas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo daquela forma. Eu quero compartilhar com você 3 livros que foram muito importantes para mim. O primeiro livro é este, é o Identidade Emocional, do Woody Woodrow. Foi um livro que literalmente mudou a minha vida, porque ele permitiu que eu entendesse que existem coisas que são muito importantes para mim. São importantes porque me fazem sentir importante. E eu gostei muito do conceito que o Woody traz nesse livro, que é esse conceito da importância. O que faz você se sentir importante tem um impacto muito grande na sua vida e no seu emocional. Então, se para você é importante, você se sente importante. Quando você é criativo, por exemplo, como no meu caso, e no dia a dia não é permitido que você seja criativo, sem perceber você se estressa, você fica nervoso, você fica frustrado e nem sabe por quê. Porque é desconhecido para você o fato que ser criativo, por exemplo, te faz sentir importante. E a coisa mais profunda, a coisa mais poderosa que tem neste mundo para cada um de nós é esse sentimento de se sentir importante, de se sentir no topo do mundo, de sentir que aquilo que a gente faz vale a pena. Então é bem bacana, assim, foi muito importante para mim ler este livro porque ele permitiu que eu organizasse o meu dia a dia de modo que aquelas coisas que me fazem sentir importante pudessem ser colocadas em prática por mim. Por exemplo, se você descobrir que para você que o que te faz sentir importante é estar no controle, imagina quanta frustração pode ser gerada em você mesmo pelo fato de você controlar poucas coisas no mundo externo. No final das contas, aquilo que nós conseguimos controlar é simplesmente e somente nós mesmos. Então, ter esta consciência de que eu me sinto importante quando estou no controle de algo é fundamental, porque permite que você
Comece a identificar quais aspectos da sua vida estão no seu controle e quais não estão no seu controle. E a partir dali você começa a ter uma relação com aquilo que está no seu controle de uma forma muito mais saudável e começa a não se preocupar mais com aquilo que não está no seu controle. Um outro livro que eu achei bacana também, que me ajudou bastante, é esse, Inteligência Emotiva 2.0, do Travis Bradberry e Jim Greaves. Ele é interessante porque junto com o livro vem um teste que você pode fazer na internet, muito simples, e o livro inteiro ele é baseado em dicas. Tá? São dicas que você pode colocar em prática para gerenciar a tua energia emocional. Autoconhecimento nada mais é do que gestão das emoções. É identificar quando uma emoção está surgindo, entender que emoção é essa e assumir o controle desta emoção e não ser um refém da emoção. E um outro livro maravilhoso que fala sobre isso é o Inteligência Emocional, do Goldman. É um livro mais científico, tá? Para quem gosta de entender um pouquinho mais os detalhes do funcionamento emotivo, eu aconselho, tá? Para mim foi muito interessante. Eu li esse livro num momento muito complicado da minha vida, um momento em que eu vivia uma série de emoções e eu não entendia as emoções, eu simplesmente sentia as emoções no meu estômago e isso estava fazendo muito mal para mim mesmo. E aí eu comecei a estudar, a ler esse livro. Eu devorei ele em uma semana, pra você ter ideia de quanto que eu estava mal, entre aspas. Mas a partir dali que começou toda essa descoberta maravilhosa sobre o autoconhecimento. Foi a partir dali que eu comecei a entender que tinham coisas que estavam me afetando a nível emocional e que essas emoções também geravam efeitos colaterais no meu corpo físico. Trazendo essas sensações corporais, mas também trazendo algumas reações, digamos assim, fisiológicas. E desde então eu não parei de pesquisar, de estudar sobre o tema, e é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com você. O que eu quero convidar você também é ler, obviamente, para ter informações e começar a se observar, ficar curioso do porquê que acontecem as coisas, como elas acontecem, quais são as causas que estão gerando essas emoções, essas reações em você. E eu compartilhei no Facebook um exercício muito poderoso que nos ajuda também a perceber qual é a percepção que as outras pessoas têm de nós mesmos. Porque enquanto aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu demonstro para mim mesmo, outra coisa é a percepção que as outras pessoas têm de mim. E acredite, a maneira com a qual você enxerga você mesmo é única. Somente você se enxerga desta forma, porque você tem todo um histórico, você tem todo um convívio com você mesmo que permitem entender possivelmente o porquê que as coisas estão acontecendo ou sentir as coisas de uma forma muito pessoal, muito única. Mas quando nós convivemos com outras pessoas, aquilo que nós fazemos é percebido pelo outro e raramente é percebido da mesma forma que nós percebemos. Então eu convido você a fazer esse exercício, entrar em contato com pessoas que você conhece, que você tem uma vivência e perguntar para elas como é que elas percebem você. Quais características ou habilidades, particularidades que elas enxergam em você e que elas acham positivas, elas acham bacanas. Também pode aproveitar e perguntar para elas quais são outras características, quais são comportamentos que elas percebem que podem te prejudicar. Porque quando nós estamos vivendo a nossa vida, especialmente quando estamos emocionalmente envolvidos, nós temos pouca ou nenhuma percepção da nossa pessoa, de como que nós estamos impactando o mundo externo e qual é a percepção que as pessoas têm de nós. Isso é muito poderoso, porque isso vai somar informações, vai permitir com que você entenda um pouquinho mais como que você impacta as outras pessoas. E autoconhecimento tem tudo a ver com isso.
Autoconhecimento é autopercepção, então é entender o que acontece contigo, é perceber essas emoções, é identificar o que o Goleman chama de gatilhos emocionais, ou seja, aqueles acontecimentos externos que geram uma reação emocional e que você transparece, né? Você acaba reagindo a elas e gerando um comportamento no mundo externo. E isso é fundamental. E ao mesmo tempo também é importante perceber e saber como é que as pessoas estão te percebendo, como é que elas estão vendo o teu comportamento, a tua atitude, a tua maneira de estar no mundo. Isso é bem bacana, porque você vai ver como que coisas que para você são super normais ou fáceis de serem feitas, para outras pessoas aquilo é um baita de um diferencial, porque é algo que elas não têm e elas percebem e enxergam isso com grande valor. Então é bacana fazer esse exercício. Tem um texto que eu coloquei ali, por favor leia o texto, tem já o formulário, entre aspas, preparado, que você pode pegar, copiar e colar, mandar para as pessoas, pode fazer uma pesquisa no SurveyMonkey, pode enviar por e-mail. O que eu aconselho é que seja feito de forma anônima, tá? Para que as pessoas possam se expressar de forma livre. Isso vai dar inputs bem interessantes para você. Se você achar interessante, pesquise na internet pela janela de Johari. Esse exercício que eu compartilhei, ele é inspirado na janela de Johari, e é uma ferramenta bem bacana justamente para perceber quais são os pontos abertos, ou seja, a percepção que eu tenho de mim mesmo, que é compartilhada pelas outras pessoas, mas também quais são os pontos cegos, o que as pessoas percebem de mim que eu não estou percebendo. E ao mesmo tempo a janela de Johari permite trazer uma consciência sobre aqueles que são os meus pontos escondidos, ou seja, as coisas que só eu percebo e sinto e que as outras pessoas não estão percebendo. Então é um convite que eu faço para você para começar esta viagem sobre o autoconhecimento. Vai ser muito importante porque a nossa vida é uma vida de relacionamentos. Querendo ou não, nós somos afetados pelo que acontece no mundo externo, tanto os acontecimentos casuais, ao andar na rua, quanto nos relacionamentos. O próprio diálogo, uma conversa com uma pessoa pode nos influenciar emocionalmente, no positivo e no negativo. E ter consciência daqueles que são os teus valores, daqueles que são as tuas crenças, daquilo que te faz sentir importante, é fundamental, porque permite que você esteja mais consciente, mais preparado, que você detecte possíveis inputs que estão influenciando você a nível emocional. E isso permite que você não seja refém disso, que você simplesmente não reaja a isso com uma emoção, com uma atitude, com um comportamento do qual você pode se arrepender depois, mas que você seja consciente e até mesmo que você se prepare, quando você sabe que você vai conversar com pessoas que são muito diferentes de você, que têm um ponto de vista diferente do seu, que consideram que outras coisas são importantes e não aquelas coisas que te fazem sentir importante. Cada um de nós é um ser único, individual, com um histórico de vida único, por isso que nas nossas trocas, no nosso relacionamento, é fácil se sentir exposto, se sentir desrespeitado algumas vezes. Mas na grande maioria das vezes, 99,999%, as pessoas não fazem nada propositalmente. Ninguém quer gerar o impacto negativo em nós mesmos. Somos nós, com os nossos filtros, com as nossas experiências, com os nossos valores e nossas crenças, que interpretamos os acontecimentos. E ao interpretá-los, nós podemos ser suscetíveis a ter este impacto emocional. O que eu acho bacana compartilhar contigo também é uma história, Por muito tempo eu fui refém das minhas emoções, eu não tinha este autoconhecimento, e é incrível como que isso acaba afetando negativamente a própria vida. Eu adoro andar de bicicleta. Por um longo período de tempo, por 4 anos eu pude ir trabalhar e voltar para casa de bicicleta,
E sempre que eu andava com a minha bicicleta, eu me deparava com situações onde pessoas não respeitavam os ciclistas. Os carros não paravam no sinal ou simplesmente bloqueavam a faixa, né, a passagem do ciclista. E isso para mim era algo que me deixava profundamente irritado. Era o gatilho emocional que estragava o meu dia, que me colocava numa emoção negativa, de estresse, de chateamento. E eu cheguei a fazer coisas absurdas, como bater no carro da pessoa e criticar a atitude dela, né? E pretender que a pessoa fosse para frente ou para trás, porque eu, ciclista, tinha o direito de passar naquele momento. E aí um dia eu passei por uma situação constrangedora. Então o sinal fechou, tinha um carro bloqueando a passagem, eu fui lá, bati para reclamar o meu direito de passagem e um senhor abaixou a janela e nervosamente ele respondeu: mas meu filho, eu estou aqui há 15 minutos, o engarrafamento não permite que eu siga, eu sinto muito por estar obstaculando a sua passagem. E aquilo me fez pensar. Aquilo me fez pensar porque caiu a minha ficha. Dificilmente ou raramente as pessoas vão parar para criar um obstáculo, impedir a minha passagem propositalmente. Tem sempre um motivo pessoal, quer que seja porque elas estão apressadas, estão distraídas, ou simplesmente porque o trânsito não permite que elas avancem como elas gostariam de fazer. E aí eu comecei a questionar a minha atitude. Era correto o meu julgamento em relação ao comportamento das outras pessoas? E sinceramente eu achei que não era correto. Eu estava julgando as pessoas, eu estava pretendendo que todas as pessoas se preocupassem como eu em relação à importância que tem deixar um ciclista passar na sua faixa, na sua ciclovia. E quando eu percebi isso, eu expandi meu autoconhecimento. Eu entendi que existiam processos automáticos que ocorriam a nível intelectual, de percepção da realidade, e que geravam outros processos emocionais. Então eu ficava nervoso, eu já começava a respirar de forma mais frenética, possivelmente a minha cara ficava vermelha e eu me preparava para aquilo que era a luta ou a fuga, né? Quando a gente passa por um momento de alto estresse, é uma reação automática que nós temos. E ao reconhecer essa minha atitude ou esse meu processo automático, eu pude fazer algo para evitar que ele acontecesse. Então eu criei uma estratégia. Essa estratégia era muito simples. De manhã, ou sempre que eu me preparasse para pegar a bicicleta, ao colocar o capacete eu gerava um diálogo interno. Esse diálogo interno dizia algo mais ou menos como: Benito, se prepare, você vai andar de bicicleta, as pessoas lá fora estão distraídas, elas não têm a mesma atenção que você possa ter, não têm o mesmo cuidado que você possa ter ou quer ter, por isso não reaja ao que acontecer, mas lide com aquilo de uma forma inteligente. Ou seja, não faça que aquilo te abale emocionalmente, não deixe que aquilo estrague o seu dia. Isso mudou a minha vida, porque esse preparo permitiu que eu enfrentasse essas situações de uma forma muito mais tranquila, de uma forma mais leve, de uma forma consciente. Me colocando até sobre um ponto de vista de entendimento, numa posição muito mais agradável, né, de se colocar no lugar do outro e de tentar imaginar o que estava acontecendo na vida daquela pessoa para que ela fizesse o que ela estava fazendo. E a partir de então eu me tornei um ciclista muito mais tranquilo, os meus dias se tornaram muito mais pacíficos, eu aproveitava a energia positiva que eu gerava andando de bicicleta, e isso influenciou positivamente não só a minha vida pessoal, como toda a minha vida profissional. Foi uma grande aprendizagem. A partir dali eu comecei a identificar quantos outros acontecimentos ocorriam ao longo do meu dia, especialmente nas interações profissionais, que me deixavam abalado e que na realidade não tinham nada a ver comigo.
né? Eu costumava julgar ou culpar as pessoas por determinadas coisas e eu comecei a simplesmente aceitar o que acontecia, o que era dito, o que era feito e me concentrar para passar naquela situação de uma forma inteligente, de uma forma respeitosa para mim mesmo e para outra pessoa. O autoconhecimento é essencial também nas relações pessoais, tá? Dentro de uma família é muito importante se conhecer, é muito importante permitir que as outras pessoas nos conheçam mais também, que a gente possa compartilhar os nossos valores, as nossas crenças, esses sentimentos de importância, para que as outras pessoas entendam também um pouquinho mais da nossa intimidade, da nossa maneira de ver, de enxergar o mundo e de estar no mundo. Então eu super aconselho essa viagem. Eu acredito que seja uma viagem infinita, porque a cada dia nós nos modificamos, os acontecimentos externos acabam gerando mudanças na nossa percepção do mundo, na nossa maneira de estar no mundo. Então a cada dia nós vamos descobrir algo mais sobre nós mesmos e ao mesmo tempo algo em nós estará diferente. Então no dia seguinte teremos mais coisas para conhecer ainda. A dica é: pesquise, estude, se perceba, perceba como as emoções te afetam, dedique tempo para tomar consciência de como que o teu corpo reage às situações externas. Dedique um tempo no final do dia para repercorrer o dia, o que aconteceu em determinadas situações, o que te deixou triste, o que te deixou alegre, o que te deixou frustrado, e começar a trazer isso para o mundo físico. Então tirar isso da cabeça, tirar isso da emoção, colocar isso num papel, e aí você começa a perceber que existem constantes na sua vida, constantes que te fazem bem, que te colocam num estado emocional positivo, bacana, trazem felicidade, trazem energia, e outras coisas que te afetam negativamente. E possivelmente essas coisas têm a ver com os seus valores, têm a ver com esses que são estes teus sentimentos de importância. Então, se conheça, é fundamental para você se sair bem nas situações inesperadas que ocorrem cotidianamente na nossa vida, especialmente neste contexto altamente caótico que é a nossa realidade atual, onde as coisas acontecem de forma muito rápida, aonde muitas vezes não temos tempo de nos comunicarmos de forma efetiva com as outras pessoas, aonde a maioria das pessoas não tem esta consciência e acaba gerando um impacto negativo sem mesmo perceber que isso está acontecendo. Então, ao se conhecer, você adquire ferramentas, adquire poderes muito importantes que lhe permitem passar por essas situações de uma forma muito mais tranquila, muito mais consciente. Então fica a dica desses 3 livros, tá? O Identidade Emocional, um livro muito bacana, um livro para quem quer mais informações mais científicas. O Inteligência Emotiva 2.0, bem bacana porque tem um questionário online e cheio de guias práticas. E o Identidade Emocional também, que eu super aconselho, é super simples, é cheio de reflexões, tá? Para você preencher, escrever, e vai trazer insights bacanas. Ele permite que você crie reservatórios de energia, tá? Identificando aquilo que te faz sentir importante, trazendo isso para o teu controle, permite que você se sinta bem, até mesmo em contextos que normalmente fariam você se sentir mal, frustrado ou nervoso. Legal? Espero que tenha sido útil. Vou fazer outros vídeos sobre esse tema. Uma coisa bacana também para a gente falar no futuro é sobre essa questão do controle, da influência e da preocupação. Então fique ligado, deixe seu comentário, proponha, por favor, faça propostas de conteúdos e temas que você quer ouvir. Vai ser um grande prazer para mim compartilhar essas informações e este conhecimento. E se você acha que isso é relevante, se você trabalha numa organização, se você tem uma empresa, por favor, contate a gente,
vai ser um grande prazer poder vir, fazer palestra, administrar cursos, facilitar este processo de autoconhecimento, que é fundamental. Fundamental para maximizar os talentos, as habilidades que nós possuímos, fundamental para criar essa estabilidade emocional e lidar com esse contexto que é um contexto desafiador, né? As mudanças acontecem muito rapidamente e se não tomarmos cuidado, se não praticarmos conscientemente o autocontrole, podemos fazer com que as reações automáticas gerem impactos que não são positivos e podem efetivamente atrapalhar os negócios ou a nossa produtividade. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e um ótimo percurso de autoconhecimento. E até a próxima!